Nós começamos o Tem Notícias de hoje com um panorama das 3 cidades que concentram a maioria dos casos suspeitos de coronavírus na região. Itapeva, Itapetininga e Tatuí juntas concentram 186 casos suspeitos, 67% dos suspeitos da região, que hoje são 281. O Esdras Pereira tem todos os detalhes para a gente. O Esdras, boa noite para você. Eu tenho aqui algumas perguntas para a gente começar. A primeira delas, como é que estão essas cidades? A segunda pergunta, já emendando aí, você desenvolve por aí, quantas pessoas internadas e como que é o caso dessa menina que a gente recebeu informação hoje, que morreu com suspeita de coronavírus aqui em Itapetininga. Boa noite para você. Boa noite, Salles. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu começo pelo caso dessa menina. Uma equipe do SAMU aqui de Itapetininga foi acionada hoje para atender uma menina de 16 anos que estaria desmaiada dentro de casa. Ao chegar no local, essa equipe do SAMU constatou a morte da menina. A família então relatou para esse pessoal, para esses médicos e também profissionais de saúde do SAMU que nos últimos dias ela vinha apresentando alguns sintomas, como falta de ar e tosse. Por isso, depois da constatação da morte dessa menina, uma equipe da Vigilância Epidemiológica também foi acionada para ir até o local para colher uma amostra de exame que vai ser enviado para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo para confirmar ou não esse caso de coronavírus aqui em Itapetininga. Bom, preventivamente, um vizinho dessa menina e também toda a família deve seguir a orientação agora de ficar em isolamento domiciliar pelos próximos dias. Agora a gente passa também esse panorama aqui nas cidades da região. Em Itapetininga são 59 casos suspeitos. Em um hospital particular da cidade são 4 pacientes internados com suspeita, nenhum na UTI. No Hospital Leorce Bernardes, são 10 pessoas internadas. Itapeva, que concentra o maior número de casos suspeitos, são 73 casos suspeitos de Covid-19 lá na cidade, sendo que há 67 casos estáveis em acompanhamento domiciliar e 4 internados estáveis. Também em Itapeva, uma pessoa já morreu e a paciente estava na UTI e também aguarda resultado do exame para ver se estava ou não com o vírus. Em Tatuí, a Secretaria Municipal da Saúde informou que foram notificados hoje 2 novos casos suspeitos. Um homem de 41 anos e também uma mulher de 75 anos. Ambos estão internados no hospital particular do município com um quadro estável. Até o momento são 54 notificações lá em Tatuí, sendo 53 casos suspeitos, aguardando resultados dos testes, e também um descartado e um positivo que ainda aguarda a contraprova. Em Tatuí, 7 pacientes estão internados com suspeitas, 3 na Santa Casa, 2 homens de 48 e 50 anos e também uma mulher de 31 anos, e 4 no hospital particular, 2 homens de 41 e também de 74 anos e 2 mulheres de 70 e 75 anos, todos com quadros estáveis, e os demais casos suspeitos estão em tratamento domiciliar. Esse é o panorama aqui das 3 cidades com maior número de casos suspeitos aqui na região de Itapetininga, Salles. Tá certo, Esdras, obrigado pela informação, e é claro que isso vai ser atualizado o tempo todo. Se chegar alguma informação nova, a gente repassa para o pessoal que está em casa. Obrigado pelas informações, bom trabalho para você. A assessoria do governo do estado divulgou agora há pouco a lista atualizada de casos confirmados de coronavírus no estado, e a cidade de Tatuí aparece nessa lista com caso confirmado. Nós questionamos a Prefeitura de Tatuí sobre essa informação e a assessoria nos informou que existe um caso confirmado na cidade, mas que ainda aguarda o resultado da contraprova dos exames. Diz também que ele só deve chegar na próxima semana e que a paciente se tratou na rede particular, desde a consulta até a realização dos exames. E Boituva confirmou o primeiro caso da Covid-19. É um caso importado, ou seja, ele foi contaminado fora da cidade. O Pedro Torres tem as informações para a gente. Ô Pedro, quais as informações sobre esse paciente, hein? Olá, Salles. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Tem Notícias nessa quinta-feira. Segundo a Prefeitura, esse homem estava em isolamento com a família, só que ele teve que sair para fazer um trabalho externo fora da cidade de Boituva. Então, provavelmente, esse homem contraiu a Covid-19 na capital paulista. Essa informação foi passada pelo prefeito da cidade em transmissão ao vivo pelas redes sociais. E trata-se de um homem com mais de 60 anos, um morador da cidade de Boituva, que está internado em São Paulo. Então, os sintomas apareceram depois que ele retornou dessa viagem e como o caso é considerado importado, justamente por isso que são os casos
desses suspeitos, desses doentes que contraem a doença, a Covid-19, fora da cidade. Alguns exames aguardam a confirmação. Esses exames foram encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz, na capital paulista. E segundo o secretário de Saúde, o Adolfo Lutz, o Instituto, aumentou o prazo para resultado dos exames da Covid-19, que agora são 12 dias. Ainda sobre Boituva, com relação a um decreto que foi emitido, um novo decreto regulamentou questões sobre o fechamento do comércio na cidade de Boituva. A data de vigência da suspensão das atividades foi estendida para o dia 7 de abril. Os serviços de drive-thru e deliveries estão permitidos, desde que redobrados os cuidados com a higiene. Então, essas são as informações preliminares da cidade de Boituva, Salles. Ok, Pedro, muito obrigado pelas suas informações. Vamos dar um panorama geral nos números, então. Hoje, os casos suspeitos aqui na região de Itapetininga chegaram a 281 em 30 cidades. Até ontem eram 250, olha só o salto. Vamos ver como é que estão esses casos, então. Vamos lá para a primeira arte? Ó, primeira tela para você em casa. Ó, Itapeva tem 73 casos suspeitos. Itapetininga vem na sequência com 59. Tatuí com 54. Nova Campina com 17. Capão Bonito com 9. Boituva com 8. Laranjal Paulista com 6. Itararé com 5. Buri com 5 e Tietê com 4 casos suspeitos. Na sequência vem São Miguel Arcanjo, 4 casos. Taquarivaí também 4, Angatuba 4, Cesário Lange 3, Itaberá 3, Cerquilho 3, Guareí 3, Itaí 2 casos, Pilar do Sul 2 casos e Ribeirão Branco 2 casos. Mais uma lista, Taquarituba 2 casos suspeitos, Campina do Monte Alegre 1, Itaporanga 1, Torre de Pedra 1, Iaras, Piraju, Avaré, Conchas, Alambari e Itapiraí, cada cidade também com um caso.